Ira do Cleidson. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a R$1.000 todos os meses. Vem falar com o nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. E ontem no nosso podcast recebemos aqui a presidente da CPI das Obras e também vice-presidente da Câmara Municipal, Vitória Ávila. E nós debatemos também os fatos que aconteceram ali na Câmara Municipal de Mirassol do Oeste nesta última segunda-feira. Veja aí um resumo do que foi. Você pode ir direto à nossa página do Facebook e também no Face e você vai ver a matéria completa. Veja como foi. Estamos falando da vereadora Vitória, vice-presidente da Câmara Municipal de Mirassol do Oeste, presidente da CPI das Obras mal acabadas, das empresas que realmente fizeram uma lacuna em Mirassol do Oeste. Vitória, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao podcast aqui de Mirassol do Oeste, né, que é nosso. Isso aqui que é nosso e a gente vai tratar desse assunto. Boa noite. Boa noite, Cleidson. Boa noite a todos os espectadores aí que estão nos acompanhando. Eu estava mexendo aqui enquanto o Cleidson fazia a abertura, mas é porque eu estava postando o link pro pessoal, porque aqui... Já vou falar, é porque eu não sei onde encontrava o link, tá, gente? A verdade é... Cleidson não sabe compartilhar link, não. Mas é porque aqui a gente faz assim, né, Cleidson? Não tem assessor, a gente vai fazendo as coisas. Vitória, então vamos lá, ó, tem uma aguinha, tem coca, se você quiser, tem um uísque, tem uma pinga também, né? Também hoje está aqui acompanhando, né? Não vai aparecer, mas está aqui com a gente, o vice-prefeito Jefinho também aqui com a gente. Muito obrigado. Vitória, vamos lá. O que aconteceu ontem, né? A gente viu, acompanhou um pouco, a gente fez um resumo, foi 2h50 de sessão e a gente resumiu em 30 minutos, muita gente não viu toda a situação. Ontem, o que aconteceu ontem na Câmara Municipal? A primeira pergunta. Ontem aconteceu a votação do relatório final da CPI das Obras Públicas Inacabadas, relatório este apresentado pelo vereador Adeilson Pedacinho. Lembrando que eu participava da comissão como presidente. Certo. Então, quem fez o relatório, tomou as decisões, claro, depois aprovado por nós na comissão, foi o vereador Pedacinho. Quem estava na comissão das obras? Eu, Pedacinho e o João. Pedacinho era relator, eu como presidente e o João como membro. Que seria o João Galinha para todo mundo João entender, Galinha. né? O João Galinha para todo mundo entender. Vitória, e ontem foi a apresentação, ontem essa votação que ninguém entendeu. Eu vi que muita gente ficou, Cleiton, e aí, como é que... O que foi ontem? Qual é a votação? Depois tivemos aí algumas votações a favor, 3 contra, 1 abstenção. O que aconteceu nessa votação? Vou explicar. O regimento interno da Câmara, ele exige que seja aprovado por 2/3 dos vereadores. Então, para o relatório ser aprovado, ele precisava ter aí o sim, o ok, de 2/3 dos vereadores. Mesmo tendo a maioria, né, foram 5 votos favoráveis, não conseguiu obter o êxito aí da aprovação por conta dessa regrinha de números. Mas o relatório ele foi apresentado antes do recesso parlamentar para todos os vereadores, então ficou na posse aí dos vereadores, acho que mais de 30 dias, mais de 25 dias, é suficiente para analisar. O vereador Elton pediu outro parecer jurídico, que coincidiu com o parecer jurídico do advogado da CPI. Então, ontem foi a votação deste relatório final que apresentavam todos os indícios, as provas e os estudos. No caminhar de toda a situação, o relatório não passou, então? Não. Por conta dessa regra dos 2/3. Ficou do jeito que os outros 3 vereadores queriam? Ficou do jeito que os outros 4, né? 4. Um obsteve, eu estou tirando porque ele obsteve. Então, quer dizer, ele não está nem aí do que vinha acontecer, a verdade é essa. Então, né? Ele não quis ajudar, né? Exato. Mas, e agora? Agora sim, nós vamos encaminhar os órgãos de controle externo, mas como que é? O Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, a Polícia Judiciária Civil.
Só que nós vamos encaminhar um relatório que não foi aprovado pelo plenário. Nós vamos encaminhar um relatório que foi colhida todas as provas para poder dar início numa investigação na esfera judicial, né? No poder do Ministério Público. Mas nós vamos encaminhar os órgãos de controle externo para que tomem as providências, entendeu? Mas ele foi rejeitado, né? Então quer dizer o seguinte, a você que nos assiste, a você que me perguntou, eu vou fazer a pergunta para ela. Todos os gastos que nós tivemos com advogado, falamos nós porque somos munícipes, né? Com advogados, com empresas que vieram aqui colher toda essa situação, foi tudo água abaixo. Entre aspas, né? Claro que não que mostrou realmente os envolvidos, mas na hora de realmente a cereja do bolo não foi colocada. Então, como hoje o presidente da Câmara, o Franciolo, deu até uma entrevista na rádio, e o Antônio fez uma pergunta parecida, do tipo assim, que acha que a CPI cumpriu o seu papel. A CPI cumpriu sim o seu papel, investigou, né, apresentou todas as provas, colheu tudo certinho, mas a gente não obteve o êxito que é a finalidade da CPI. Nós colhemos as provas e esperávamos que os vereadores concordassem. Aí eu acredito que pelo fato do resultado não ter sido o que eles esperavam, eles foram contrários. Vamos lá, a gente viu também uma discussão bem calorosa, principalmente da presidente da CPI, presidente da casa, vereadora Vitória, que chamou a primeira ida ao plenário, foi aí uma explanação do que aconteceu e pedindo que votasse, né, a favor. Mas também teve umas discussões calorosas. Por que essa discussão calorosa? E é claro, a gente viu que você falou em cima daquilo que estava acontecendo. Então, a primeira pessoa a se pronunciar, o primeiro vereador, foi o vereador Romeu, que, assim, a justificativa dele foi um pouco difícil de compreender, porque ele só falou que seria o contrário, então eu perguntei por quê. Aí ele falou umas coisas lá que eu não entendi, mas aí depois ele contextualizou, falando assim, que ele achou que o relatório estava muito bem feito, elogiou o relatório, mas ele achou que outras pessoas deveriam ser ouvidas. Tá, vamos parar por aí, eu quero perguntar. Quais pessoas eles sempre bateram? Começando pelo vereador Romeu, teria que ouvido mais pessoas, teria que ser ouvido mais pessoas. Quem são essas pessoas? O vereador Laércio, vereadora Dona Neta, não sei se o Romeu assinou, não lembro, eu sei que o Françoelo assinou. Eles solicitaram para mim, como presidente da comissão, para que nós ouvíssemos o engenheiro Marcos e as empresas. Certo. Mas foi uma decisão da comissão com orientação jurídica de não chamar eles lá devido a todo o prazo da CPI e também porque as provas que nós precisávamos, as informações que compete aí uma comissão parlamentar de inquérito, elas já estavam todas em posse da comissão. Então seria basicamente desnecessário no âmbito aí do Poder Legislativo, nessa CPI. Na esfera judicial, na esfera administrativa, o contraditório e a ampla defesa ele tem que ser resguardado, mas nessa comissão parlamentar de inquérito não. É um inquérito. Certo. A gente está ali para colher provas, eu não estou ali para ouvir o que o fulano alega, até porque eles são ouvidos e quem vai me garantir que o que eles estão falando é verdade? Então, nós estamos ali para colher provas e isso